E aí, pessoal, tudo bem? Tudo. E aí, beleza? Mais um Cristão Semi-Gay no ar, galera. Hoje a gente vai se aventurar no capítulo 5 da parte 2 do Cristianismo Puro e Simples, a conclusão prática. Interessante. A gente já andou bastante pela teoria com o C.S. Lewis, né? Mas agora ele coloca a mão na massa, sabe? Mostra como essa fé cristã funciona na prática, na vida real. É, tipo, pé no chão. Ah, e antes que eu esqueça, se você ainda não tem o livro, o link pra comprar tá lá no primeiro comentário. Isso aí. E você não paga nada mais por isso, hein? Boa. Bom, voltando ao capítulo. O Lewis já começa com uma ideia bem impactante. Ele diz que o próximo passo da evolução humana já rolou, já aconteceu. É mesmo. E não é algo que vai acontecer lá no futuro distante. Pois é. Pra ele, esse passo já foi dado com a vinda de Cristo. Sim. Tipo, inaugurou um novo tipo de ser humano. Um novo tipo de ser humano. E o mais intrigante, sabe, é que essa nova vida a gente não conquista por conta própria. Ela precisa ser, digamos, colocada em nós. Colocada. Sei lá, me parece meio mágico, né? Pois é, parece. Mas pensa comigo. Como a gente recebeu a nossa primeira vida, a vida física, sabe? Não. A gente não escolheu nascer, não entendeu como as coisas funcionavam. Verdade. A gente simplesmente recebeu esse presente da vida. É. E Deus, que criou tudo isso, né? Também planejou como essa nova vida em Cristo seria, vamos dizer, compartilhada. Mas e como que essa nova vida chega na gente? Tem algum tipo de manual de instruções? Boa pergunta. O Lewis destaca 3 caminhos principais: o batismo, a fé Sim. e a Santa Ceia. A Santa Ceia, que também é conhecida como Eucaristia ou Santa Comunhão, né? É isso. Tá. Mas e qual é o caminho ideal? Qual que é o mais, sei lá, potente? O Lewis não entra nessa discussão de qual é o melhor caminho, sabe? O importante é que os 3 nos conectam com Cristo. Cada um com sua simbologia, seu significado. Entendi. Imagina, você quer ir para São Paulo, certo? Pode ir de carro, de ônibus ou de avião. O importante é chegar lá. É verdade. Mas e a questão da confiança? Por que confiar nesses métodos? Como saber se eles realmente nos conectam com Cristo? Ótima pergunta. Na verdade, a gente confia em várias coisas sem ter visto com os próprios olhos, né? É verdade. Tipo, a gente acredita que Nova York existe mesmo sem nunca ter pisado lá. Isso é verdade. A gente confia em cientistas quando falam de coisas super complexas, tipo, sei lá, o sistema solar. E a gente aprende história confiando em livros, em historiadores, mesmo sem ter vivido aqueles eventos. Verdade. A fé, no fundo, é parecida com isso. É um tipo de confiança, sabe? Uma aposta de que Deus sabe mais sobre essa realidade espiritual do que a gente. Assim como a gente confia em especialistas para entender o mundo físico, né? A fé é confiar na expertise de Deus sobre o mundo espiritual. Entendi. Mas confiar não significa que a gente fica de braços cruzados e esperando que as coisas aconteçam, né? Claro que não. O Luiz deixa bem claro que essa nova vida, ela exige cuidado, atenção da nossa parte. É como a nossa vida física, sabe? A gente nasce, mas precisa se alimentar, se cuidar, se proteger para continuar vivendo. Então quer dizer que a gente pode perder essa nova vida se não cuidarmos dela. Sim. Se a gente negligenciar, sabe? Se deixar de lado a nossa relação com Deus, ela pode se enfraquecer. Mas a boa notícia é que ela também tem um poder de cura interior. Se a gente tropeçar, a gente pode se arrepender e recomeçar. Porque a vida de Cristo em nós, ela nos dá força para seguir em frente. Então, o que diferencia um cristão de uma pessoa que simplesmente tenta ser boa? A motivação. A motivação. Quem não conhece Cristo tenta ser bom para agradar a Deus ou para ser aceito pelos outros. O cristão, por outro lado, ele já se sente amado por Deus e busca viver de acordo com esse amor. É como se a gente já tivesse banhado pela luz do sol e por gratidão, sabe? Passássemos a refletir essa luz para os outros. Perfeito. É um amor de Deus que nos transforma de dentro para fora. E essa transformação se manifesta em como a gente vive, como a gente trata os outros, como a gente enfrenta os desafios. E quando os cristãos falam que Cristo vive neles, eles estão falando de algo literal. Não é só uma figura de linguagem. Que eles acreditam que Cristo realmente age através deles. Que todos os cristãos juntos, eles formam o corpo físico de Cristo no mundo. Por isso, ações físicas como o batismo e a Santa Ceia são tão importantes. Não é só uma ideia abstrata, sabe? É algo que se manifesta na nossa vida real, na prática. Uau, isso faz muito sentido. Deus criou o mundo físico e se alegra com ele, né? Ele não tem medo de usar elementos materiais como água no batismo, o pão e vinho na Santa Ceia, para nos conectar com o mundo espiritual. Exato. Mas e as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo? Parece injusto que essa nova vida esteja disponível apenas para alguns. É uma pergunta que intriga, né? Deus não revelou todos os seus planos, mas sabemos que a salvação se dá por meio de Cristo.
E o melhor que podemos fazer é nos unir a ele, sabe? E trabalhar para que mais pessoas o conheçam. Tipo, não adianta tentar fazer alguém trabalhar mais cortando os dedos, né? Precisa se unir ao corpo, se fortalecer, para que todos possam ter a chance de conhecer Cristo. Mas por que Deus não briga todo mundo a acreditar? Por que essa invasão disfarçada? Os cristãos acreditam que Deus virá em toda a sua glória, mas ele está nos dando a chance de escolher o seu lado livremente. É como se alguém só quisesse se juntar a um time vencedor quando a vitória já está garantida. Não teria o mesmo valor, né? Verdade. Deus quer que a nossa escolha seja genuína. Que a gente decida segui-lo por livre e espontânea vontade. Mas se a gente esperar demais, isso é chance de acabar. Pois é. Por isso que o Lewis fala da urgência do agora. Quando Deus se revelar plenamente, vai ser tarde demais para escolher. É como decidir pular do barco quando ele já está afundando. Exato. Deus estamos no tempo, mas esse tempo é limitado. A hora de escolher é agora, enquanto temos a chance. E essa escolha define para onde a gente vai. Pro lado de Deus. Ou para longe dele. Essa parte meio assustadora, né? Mas acho que é importante a gente encarar essa realidade. Pois é, né? Essa parte é séria. O Lewis, ele usa uma imagem, assim, bem forte para ilustrar essa escolha. Ele compara a vinda de Deus a uma invasão. Invasão, tipo um ataque. Mas a gente sempre ouve falar de Deus como um ser de amor. Sim, ele é. Mas é importante lembrar que Deus está agindo, digamos, discretamente agora, sabe? Oferece essa chance da gente escolher o seu lado, mas no futuro ele virá com toda a sua força, com toda a sua glória. Nossa. E quando isso acontecer aí, meu amigo, será o fim do mundo como conhecemos. Parece coisa de filme, né? E aí, o que acontece com quem escolheu ficar longe de Deus? Olha, o Lewis, ele não entra em detalhes sobre como vai ser esse julgamento final. Mas ele deixa claro que quem rejeita Cristo estará eternamente separado de Deus. Nossa. É como se na hora da invasão a gente escolhesse lutar do lado errado, né? Então a gente precisa se preparar para essa invasão. Tipo, estocar comida enlatada, água. Entendo a sua preocupação. Mas a preparação que o Lewis sugere é outra. É cultivar essa nova vida que a gente recebe através do batismo, da fé, da Santa Ceia. Essa vida que nos transforma, que nos cura, que nos equipa para viver de acordo com a vontade de Deus. Entendi. Mas como saber se essa nova vida está funcionando? Tem algum jeito de ter certeza? Olha, o Lewis, ele destaca que um cristão não é alguém que nunca erra, sabe? Mas é alguém que, quando erra, se arrepende e busca o perdão de Deus. A vida de Cristo em nós, ela nos impulsiona a buscar a santidade, a perdoar os outros, a amar os inimigos, a viver de forma justa, compassiva. Então não é sobre ser perfeito, mas sobre ter um coração voltado para Deus. Buscar sempre a sua orientação. Exatamente. A vida cristã é um processo de transformação constante. É uma caminhada em direção à perfeição que a gente só encontra em Deus. E essa jornada, ela começa quando a gente reconhece a nossa necessidade de Cristo e se entrega a Ele. E como a gente se entrega a Ele? Tem alguma fórmula mágica? Olha, fórmula mágica não existe, mas existe a sinceridade do nosso coração. É reconhecer que a gente precisa de Deus, que a gente não consegue viver essa nova vida sozinho e pedir a sua ajuda. É confiar que Ele nos ama e quer o nosso bem. Mas se Deus já sabe de tudo, por que a gente precisa pedir? Não seria mais fácil? Simplesmente agir. Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Ele não quer robôs programados para amá-lo. Ele quer filhos e filhas que escolhem livremente estar ao seu lado. A oração é um diálogo, uma forma de se conectar com Deus e expressar o nosso amor, a nossa gratidão, as nossas necessidades. Entendi. Deus quer que a gente participe, que a gente se envolva nesse relacionamento. E como a gente faz para fortalecer essa conexão com Deus? Olha, além da oração, a leitura da Bíblia, a participação nos cultos, a comunhão com outros cristãos, o serviço ao próximo. Tudo isso nos ajuda a crescer na fé e a experimentar essa nova vida de forma mais plena. Parece que essa nova vida em Cristo é uma aventura e tanto, né? Cheia de desafios, mas também de alegrias e descobertas. Com certeza. E essa aventura só termina quando a gente chega ao nosso destino final, a vida eterna com Deus. E como a gente garante essa passagem para a vida eterna, tem algum tipo de seguro que a gente pode fazer? A garantia da vida eterna, ela não é um seguro que a gente compra, sabe? É um presente que a gente recebe de Deus pela fé em Jesus Cristo. É confiar que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Que incrível. É como se a gente tivesse condenado à morte e de repente recebesse um indulto, uma nova chance de viver. Exatamente. E essa nova chance de viver não é só para depois da morte, sabe? É para vivermos aqui e agora, com propósito, com esperança, com amor. Nossa, essa conversa está me fazendo pensar em um monte de coisas. Mas antes da gente se aprofundar ainda mais dessa questão da vida eterna, queria te fazer uma pergunta.
Como a gente lida com a insegurança, com a dúvida? É normal um cristão ter medo de não estar fazendo tudo certinho. É super normal, a gente não é perfeito. A gente erra, a gente duvida. O importante é levar essas dúvidas para Deus, conversar com Ele, buscar respostas na Bíblia, na comunhão com outros cristãos. A fé, ela não é um estado permanente de certeza absoluta. É uma jornada de confiança, de aprendizado, de crescimento. Então ter dúvidas não significa que a gente não tem fé. Não, de jeito nenhum. A dúvida pode ser até um motor para a gente buscar mais conhecimento, para aprofundar a nossa fé. O problema é quando a gente se deixa paralisar pela dúvida, sabe? Quando a gente se fecha para as respostas que Deus quer nos dar. Acho que essa conversa está me ajudando a entender melhor o que é essa tal nova vida em Cristo. Não é uma fórmula mágica, não é um conjunto de regras. É um relacionamento com Deus que se manifesta em como a gente vive, em como a gente ama, em como a gente enfrenta os desafios da vida. Perfeito, é isso mesmo. E esse relacionamento é um presente que Deus nos oferece de graça. A gente só precisa aceitar e cultivar. E como a gente cultiva esse relacionamento? O que a gente pode fazer no dia a dia para fortalecer essa conexão com Deus? A gente pode começar dedicando um tempo para oração, para leitura da Bíblia, para conversar com Deus sobre as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas dúvidas. A gente pode buscar a companhia de outros cristãos, participar de uma comunidade, servir ao próximo. Servir ao próximo. Como assim? Lembra que a gente falou que os cristãos formam o corpo de Cristo no mundo? Sim. Servir ao próximo é colocar essa ideia em prática, é estender a mão para quem precisa, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Puxa, isso faz muito sentido. Mas às vezes a gente se sente tão pequeno, tão incapaz de fazer algo que realmente faça diferença. Não subestime o poder de um pequeno gesto de amor, um sorriso, uma palavra de conforto, uma ajuda prática. Tudo isso pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. E quando a gente serve ao próximo, a gente está servindo a Deus. É como se a gente estivesse alimentando a nova vida que a gente recebeu de Cristo, né? Quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente ama, mais essa vida se fortalece em nós. Exatamente, é uma via de mão dupla. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se torna capaz de amar e servir ao próximo. E quanto mais a gente ama e serve ao próximo, mais a gente se aproxima de Deus. Que lindo! É como um ciclo virtuoso. Mas e quando a gente erra? Quando a gente faz algo que magoa a Deus, o nosso próximo, como a gente lida com a culpa? A culpa, ela é um sentimento natural quando a gente reconhece que errou. Sim. O importante é não se deixar dominar pela culpa, mas buscar o perdão de Deus e se esforçar para reparar o erro. E como a gente sabe que Deus nos perdoou? A Bíblia nos garante que Deus é misericordioso e perdoa todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Quando a gente confessa os nossos erros a Deus e pede o seu perdão, Ele nos purifica, Ele nos restaura. Que alívio! Saber que a gente pode recomeçar, que Deus nos dá uma nova chance. Sim, a graça de Deus é infinita. Ele está sempre disposto a nos perdoar e nos ajudar a trilhar o caminho certo. Nossa, essa conversa está sendo muito enriquecedora. Estou aprendendo muito sobre essa nova vida em Cristo. Mas agora eu queria voltar para aquele assunto que a gente estava conversando antes, a vida eterna. O que acontece depois que a gente morre, o que a gente pode esperar. A fé cristã, ela afirma que a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna com Deus. Mas como é essa vida eterna? O que a gente vai fazer lá? A Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas nos diz que vai ser um lugar de paz, de alegria, de comunhão perfeita com Deus e com todos aqueles que o amam. Será a realização plena da nossa nova vida em Cristo? Parece incrível, mas e a saudade das pessoas que a gente deixou aqui na Terra? A Bíblia nos diz que na vida eterna não vai ter mais dor, nem sofrimento, nem separação. Então eu acredito que a saudade, da forma como a gente conhece aqui, não vai existir mais. A gente vai estar em plena comunhão com Deus, com todos aqueles que ama, sem as limitações do tempo e do espaço. Que lindo. É uma esperança que nos consola em meio às perdas e às dificuldades da vida, né? Com certeza. A fé na vida eterna, ela nos dá força para enfrentar os desafios da vida presente, sabendo que o nosso destino final é a glória de Deus. Nossa, essa conversa está me fazendo refletir sobre a minha própria vida, sabe? Sobre as minhas escolhas, sobre a minha relação com Deus. Que bom. É para isso que serve a reflexão, para nos ajudar a enxergar as coisas com mais clareza, para nos impulsionar a tomar decisões mais sábias, para nos aproximar de Deus. Mas e aí, como é que a gente coloca tudo isso em prática? Como a gente vive essa nova vida em Cristo no dia a dia? Olha, é um processo que exige esforço, dedicação, perseverança. É como aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical, praticar um esporte. A gente precisa se dedicar, treinar, superar os obstáculos, buscar
buscar ajuda quando necessário. E quais são as ferramentas que a gente pode usar para treinar essa nova vida? A oração, a leitura da Bíblia, a participação nos cultos, a comunhão com outros cristãos, o serviço ao próximo. Tudo isso são ferramentas que nos ajudam a fortalecer a nossa fé, a crescer em Cristo, a viver de forma mais plena essa nova vida que Ele nos oferece. Parece que a gente tem um longo caminho pela frente, né? Mas também parece que essa jornada vale a pena. Com certeza. A vida cristã não é fácil, mas é profundamente recompensadora. É uma vida de amor, de perdão, de esperança, de propósito. E mesmo quando a gente tropeça, a gente pode se levantar e seguir em frente, porque a graça de Deus nos sustenta. E a gente não está sozinho nessa jornada, né? Temos a companhia de Cristo e de toda a comunidade cristã ao nosso redor. E temos a certeza de que a vitória final já está garantida em Cristo. Que bela mensagem de esperança. Cristianismo puro e simples. A gente estava falando aquela imagem forte, né? Da vinda de Deus como uma invasão. O Lewis usa isso para mostrar a urgência da gente escolher o lado de Cristo. Verdade. Ele coloca a gente diante de uma decisão crucial, sabe? De que lado a gente quer estar quando esse momento chegar. É como se a gente tivesse, sei lá, perdido no mar, num barco furado. Sei. E de repente visse um navio de resgate se aproximando. A gente pode ignorar o navio ou agarrar a corda que ele tá lançando e subir a bordo. E essa corda seria a fé em Cristo, o batismo, a participação na Santa Ceia. Isso. São os meios que Deus dá pra gente se unir a Ele, sabe? Pra fazer parte da sua família, do seu reino. E quem decide ficar no barco furado? O que acontece? Olha, o Lewis não entra em detalhes sobre o julgamento final, mas ele deixa claro, quem rejeita Cristo fica eternamente separado de Deus. Nossa. É como se, na hora da invasão, a gente escolhesse lutar do lado errado. É uma decisão com consequências bem sérias. Sim. E a gente não pode ficar em cima do muro, né? Não. Esperando pra ver o que acontece. Não, a gente precisa decidir agora, enquanto a gente ainda tem tempo. E como a gente já conversou, né? Essa decisão não é só sobre o futuro, sobre o céu e o inferno. Mas sobre como a gente vive aqui e agora. A nova vida em Cristo, ela transforma o nosso presente. Nos dá esperança, nos liberta do medo, nos capacita a amar. É verdade. E você que tá acompanhando a gente, já parou pra pensar sobre essa escolha? Já decidiu de que lado você quer estar? Verdade. Não espere a invasão chegar pra decidir, hein? Agarre a corda que Deus tá te oferecendo agora, através de Cristo. Isso aí. A hora de escolher é agora. Enquanto ainda há tempo. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho nesse capítulo incrível de cristianismo puro e simples. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido a conversa, aquela que é provocada aí, saber algumas reflexões importantes. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma história que queira compartilhar, manda pra gente, a gente quer ouvir você. Valeu por me olharem com a gente. E continuem ligados no Cristão Sem Migué para mais conversas profundas sobre a fé cristã. Até a próxima.